Namastê, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Amor e Gratidão. Aqui é Sérgio Palmieri falando com vocês. Nessa série de vídeos eu irei contar um pouco da minha experiência com a ayahuasca sagrada, como foi desde a minha primeira vez que eu tomei, até algumas experiências que eu considero extremamente importantes para mim no meu desenvolvimento espiritual. Eu sei que é muito bom a gente trocar experiência para aquelas pessoas que já consagram, mas o objetivo principal aqui é atender algumas dúvidas que me são questionadas sobre pessoas que querem estar consagrando, mas têm receio, não sabem como devem proceder, etc. Em segundo lugar, também atender aqueles irmãos que consagraram uma vez só, acabaram desistindo, porque não foi aquela experiência que estavam esperando. Então eu espero que, trazendo um pouco dessa minha experiência, eu possa estar auxiliando esses irmãos e fico aberto para qualquer dúvida que vocês possam ter. Antes de contar um pouco da minha primeira experiência com a ayahuasca, eu quero que você entenda o seguinte: as experiências com a ayahuasca, elas variam de pessoa para pessoa, momento a momento, local para local, e de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes as experiências elas não são iguais. Embora comigo, eu digo que 80% das minhas experiências, elas têm a ver com a questão da morte do ego. E o que eu vejo com outros irmãos trocando experiência, conversando, no caso deles é muito difícil. Eles contam mais sobre casos de visões, sons e outras situações que eu vou ser sincero para vocês, eu apenas vivenciei muito pouco. A maior parte da minha vivência, ela se baseia nessa questão da morte do ego. Um critério muito importante também, como eu falei para vocês, as crenças elas vão nos auxiliar e vão definir muito das experiências que nós vivemos. Dois pontos importantes a meu respeito, que você tem que entender, talvez por causa disso, que a minha experiência ela é mais, como que eu posso dizer, particular, não que a dos outros irmãos não seja, mas é a minha experiência, tá? Ela difere um pouco devido a duas questões que eu considero extremamente importantes. A primeira é o meu berço, de onde eu nasci. Eu sou de berço umbandista, por assim dizer. A minha mãe era mãe de santo, meu pai também trabalhou muitos anos como médium na Umbanda, e por causa disso eu fui criado num ambiente onde já havia um certo aceite do plano espiritual. Não tinha essa coisa de ter medo da morte, medo dos espíritos, nem nada. Isso me auxiliou e me auxilia muito até hoje, embora eu não seja mais umbandista há anos. Hoje em dia eu me considero um espírito livre e a divindade que eu mais me baseio, que mais tem a ver comigo, é o Senhor Shiva, que está aqui atrás, que eu considero como o meu ideal na questão da divindade, mas eu rezo para a minha divindade interior. O segundo aspecto também muito importante a meu respeito é que eu sou uma pessoa da área de exatas. Então tudo que eu estudei mudou essa questão de eu ser extremamente analítico e não aceitar quando a pessoa fala é assim, pronto, acabou. Eu tenho que testar, comprovar e verificar por mim mesmo para falar, olha, realmente eu posso te afirmar que é isso. Mas essas experiências, elas dizem respeito a mim, às crenças que eu vivo, a minha forma de viver, etc, ok? Bom, vamos começar contando a minha primeira experiência com a ayahuasca. Há muitos anos atrás, na realidade, antes dessa primeira experiência, eu tive a oportunidade de consagrar a ayahuasca. Eu era adolescente e eu fui convidado para participar de um ritual. Você tem que entender que naquela época nós não tínhamos fácil acesso a rituais, a informação, a medicina, a nada. Era uma coisa muito restrita. E esse convite me agradou muito. E eu conversando com a minha mãe, eu estou interessado, vou participar de um ritual assim, assim, assado, ela falou assim, olha, eu prefiro que você não vá. Você não sabe como que é o lugar, o pessoal que está lá, podem colocar alguma droga naquela tua bebida, não vai. Acabei obedecendo a minha mãe e não fui. Alguns anos depois, 17 anos atrás necessariamente, isso bem depois que a minha mãe já tinha falecido, eu tive uma nova oportunidade, eu estava casado, e eu encontrei na internet um xamã que estava fazendo a propaganda de um ritual que ia ser feito, com valor, etc. No fim de semana eu me interessei, conversei com a minha esposa, falei, estou interessado em participar desse ritual para entender um pouco mais, saber o que é a ayahuasca, que eu sempre tive essa curiosidade. Eu prefiro que você não vá, eu vou, e se for bom eu te levo futuramente, e aí você vai junto comigo, porque eu tenho receio, eu não conheço o lugar. Ela, como é tão louca quanto eu, falou assim, não, você não vai sozinho, ou vamos os dois, ou ninguém vai. Por
por um lado é sempre muito bom, porque se você puder estar indo consagrar a sua primeira vez com mais de uma pessoa, um conhecido seu, amigos, etc., aquilo te traz uma sensação de segurança, porque tem outras pessoas que você conhece ali naquele ambiente. Bom, marcamos, né? Confirmamos a nossa participação, e eu e minha esposa, nós fomos até o local onde esse xamã se localiza aqui dentro da cidade de São Paulo, para poder consagrar. Ele, primeira coisa, pediu para preenchermos um formulário de amnésia. O formulário de amnésia é um documento que é utilizado em muitas instituições sérias, onde vai ficar relatado tudo que você tem de problemas de saúde. Então, dependendo de um problema de saúde que você tenha, você vai ser coibido de consagrar, tá? O que eu conheço é o seguinte, alguns problemas básicos. Se você tiver alguns problemas psicológicos graves, né, você não pode consagrar. Se estiver tomando remédio, tarja preta, também você não pode consagrar. Se a mulher estiver grávida, ela não pode consagrar, a criança não consagra. Mas eu já ouvi falar de outros lugares que acabam deixando a pessoa consagrar. Contudo, elas reduzem a quantidade da dose que a pessoa pode tomar. Se isso procede, se isso é adequado, eu não posso te dizer. Eu sei que lá ele proibia, assim como outros locais como eu fui. Bom, como não tem nenhum problema de saúde, né, nem tomam remédio algum, muito menos tarja preta, pudemos participar. Então muitas pessoas estavam lá conversando, estavam muito felizes, porque nossa, eu participei, eu senti não sei o que, eu vi não sei o que lá. Falei, legal, vamos ver como que vai ser isso. Começou, né, ele primeiro esticou alguns colchonetes para que pudéssemos deitar, e um aspecto muito importante do ritual, depois que você toma ayahuasca, é a música. No caso, nós tomamos um pequeno copo, era um copo de café com a ayahuasca, e deitamos e fiquei esperando. A música, no caso, que eu te falei que é extremamente importante, ela não teve da forma como eu estou acostumado. Normalmente eu ponho mantras, nos locais onde eu vou, tem o pessoal que coloca a música, e também às vezes tem uma atabaque, tem algum tambor, alguma coisa, um som ritmo, para poder melhorar, a agitar ainda mais aquela energia, para que você possa então aumentar essa intensidade de energia, que ela vai sair da sua Kundalini e vai subir para os chakras superiores. O que ocorre? Ele tinha apenas um tambor e ele tocava de maneira rítmica. E eu ficava lá esperando, olhava para os outros, ele pedia para a gente ficar com os olhos fechados e ficava olhando para os outros para ver se estavam sentindo alguma coisa, porque eu não estava sentindo nada. A minha esposa também, nada. Eu abria, fechava o olho, ele fecha o olho e ficava naquilo. Gente, vou ser sincero para vocês, até hoje é uma coisa que virou um meme entre eu e a minha esposa. O xamã, que era branco, não era indígena nem nada, mas era um xamã como ele se apresentava, imagina tocando Boi da Cara Preta naquele ritmo. Boi, boi, boi. Eu tinha que me segurar para não dar risada. Era uma das músicas que ele resolveu tocar. Por que resolveu tocar aquilo, não faço ideia. As outras músicas também não saíam muito fora disso. Depois de 2h30, quando eu não senti absolutamente nada, terminou o ritual, algumas pessoas agradeceram, nossa, foi maravilhoso. Eu sem sentir nada, minha esposa também sem sentir porra nenhuma. A gente foi conversar ainda com o xamã, porque é sempre bom você aguentar mais um tempinho dentro do local onde você está fazendo o ritual, porque a medicina ela pode fazer efeito e você tá no meio da rua e você pode sentir, passar mal e não ter ninguém para poder acudir. Então é sempre bom você aguardar um tempo a mais dentro da casa onde você está sendo tratado. Ficamos ali mais uma meia hora conversando com as pessoas, eu vi que não tinha problema nenhum, já podia sair, dirigir, mas eu falei com o xamã, olha, não senti nada. Pô, você não sentiu nada? Eu falei, nada. Pô, que estranho, que não sei o que, mas você devia ter me falado, eu poderia ter te dado uma outra dose e etc. Mas pelo que eu entendi conversando com ele estava com pouca ayahuasca, foi por isso que ele não deu outra dose. Ele estava economizando. Normalmente outros locais que eu vim a frequentar, a conhecer, eles te dão uma primeira dose, se não fizer efeito, eles vão te dando outras doses de 1h30, até você começar a sentir o efeito. Normalmente eles limitam aí umas 3 vezes passando, às vezes você pode tomar 2 doses de uma vez, varia de lugar para lugar. Naquele lugar foi uma dose só, não fez efeito, ele falou até que tinha uma ayahuasca um pouco mais forte, podia ter dado, da próxima vez ele me daria, só sei que não houve próxima vez, pelo menos não lá. Nunca mais eu voltei, também não recomendei para ninguém que eu conheço e etc. As outras vezes, porque eu não desisti, aí sim eu vim a sentir o efeito. Mas eu também quero deixar claro que houveram outras vezes
que eu já estava familiarizado com a medicina, etc. E ela também não veio a fazer efeito, porque tem muitos irmãos que falam assim, olha, eu tomo, não faz efeito. Pode ser que você não esteja sentindo. Notei que 3 características são importantes, né, nessa questão de você sentir ou não o efeito da medicina. A primeira característica, extremamente importante, é precisar ver o quão adensado está a sua energia. Como a medicina ela trata com energia sutil, muitas vezes ela está agindo, mas você não percebe. E como a maior parte dos seres humanos eles funcionam nos chakras inferiores, isso acaba, de uma certa forma, né, te prejudicando, porque você está muito adensado, você não consegue sentir coisas sutis. A segunda coisa é a dose. Se a dose ela não for o ideal e também o nível de redução não estiver muito bem reduzido, para que você tome o menos possível e fazer o efeito, isso também pode influenciar. E a terceira, que eu também acho primordial, é o seu nível de ansiedade. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa bem calma, concisa, etc. Eu não estava ansioso e também essa questão de estar densado não estava, porque eu sempre pratiquei essa questão espiritual a minha vida toda, pratico yoga, meditação, visualização criativa, naquela época eu praticava também, não com essa intensidade como eu faço hoje, mas já praticava, então eu considerei a segunda opção como a mais lógica, que seria obviamente da questão da dose. E eu pude perceber isso em outros locais. Mas isso varia também de pessoa para pessoa, como eu falei, e vou estar explicando, contando para vocês outros relatos de situações que ocorreram comigo, que eu considero as experiências mais maravilhosas da minha vida. Bom, obrigado por nos acompanhar até aqui, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Amor e gratidão. Gostou do vídeo? Deseja aprender mais sobre esses outros assuntos? Visite a nossa página no site Clube dos Autores e a nossa página no Telegram. Maiores detalhes na descrição deste vídeo.